Olá, você que acompanha a programação da TV Universitária. Meu nome é Frinéia Chaves e eu estou aqui para apresentar para vocês a estreia do programa UFO no Plural. A cada semana, durante meia hora, alunos, professores, técnicos e pesquisadores da UFO estarão aqui no estúdio comigo para comentar temas, projetos, ações e estratégias que fazem desta instituição uma referência nacional em ensino, pesquisa e extensão. Sabe o que é melhor? Está garantida a participação popular. Aqui, por meio desse plasma, nós vamos ouvir as questões do povo que está lá fora e que quer saber sobre a UFO. Você pode também mandar sua crítica, sua sugestão ou sua pergunta para este e-mail que aparece agora aí, ó, no rodapé do seu vídeo. Para esse programa de estreia, eu estou aqui no Cenário Novo com o nosso convidado, professor Elmiro Santos Rezende, reitor da UFO. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Muito obrigado, Friné. Eu quero aproveitar e cumprimentar todos aqueles que acompanham as questões da Universidade Federal de Uberlândia e essa universidade que a gente quer ver cada vez melhor, tanto na qualidade de ensino, da pesquisa, da extensão, mas fundamentalmente aquela universidade compromissada com a criação, com novas ideias, com novas questões que podem ser assimiladas no nosso dia a dia. Professor Elmiro, desde que o senhor assumiu, já se passaram 10 meses. Eu gostaria que o senhor colocasse aqui para os telespectadores da TV Universitária e aqui no UFO, no plural, quais são os rumos pensados para a UFO desde então? Esses 10 meses, eles permitiram que toda a equipe, primeiro, tomasse um conhecimento bem mais detalhado sobre a real situação da universidade. E, em segundo lugar, permitiu-nos a formulação das primeiras políticas de médio e largo prazo que nós precisamos implementar na universidade. Várias delas já foram construídas, algumas já apresentadas e aprovadas nos conselhos superiores e outras que ainda estamos buscando a contribuição da comunidade universitária. É aí exatamente que eu vejo a importância da inserção de programas como esse dentro da nossa diretoria de comunicações. Isso, na sua pluralidade, nós teremos a oportunidade de ouvir cada vez mais esse coletivo que compõe a UFO. Que bom, até o senhor mesmo costuma dizer, é um projeto coletivo em construção, né? Sempre em construção. Por falar em construção, deixa eu já aproveitar, eu queria que o senhor comentasse em que pé está aquela obra lá do campus Umuarama, que vai abrigar diversas unidades do Hospital de Clínicas. Reforçando, é a maior obra do PAC no Brasil Central, avaliada em 104 milhões de reais. Como é que está isso? Nós estamos acompanhando muito de perto a execução daquela obra. Nós tivemos que apresentar em Brasília algumas propostas de modificação, existiam algumas incompatibilidades, algumas inconsistências naquele projeto e nós, a partir daí, estamos acompanhando isso muito de perto. Estamos com o cronograma adiantado, saindo muito bem a situação. Na recente visita que a presidente nos fez, esse assunto foi por nós abordado com ela e ela querendo saber sobre a situação do prédio e eu pude dizer a ela que nós temos uma grande expectativa. Mas a minha preocupação é que nós temos que iniciar urgentemente a discussão de como aquele prédio vai funcionar. Como você sabe, aquilo ali está destinado à urgência e emergência. Essa especificidade de ação do prédio fará com que nós necessitemos de recursos especiais ainda não existentes, tanto do ponto de vista da infraestrutura, tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico, mas também de pessoas. Professor Elmiro, já que a gente falou do HC, eu quero tocar num assunto recorrente, que é a questão da EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares criada pelo governo federal para administrar os hospitais universitários. Como é que está a questão do HC? É preciso entender muito bem a participação dessa empresa no processo de gestão dos hospitais universitários. É claro que há uma variedade muito grande de hospitais no complexo das universidades, nos hospitais de ensino, essa questão toda. É preciso entender que em algumas
regiões geográficas, nós temos maiores dificuldades de gestão desses hospitais. E a população é igualmente carente desse tipo de ação dos hospitais universitários. Para que você tenha uma ideia, 33% é a estimativa que se tem de todas as ações na alta complexidade da atenção médica. Esses 33% são, portanto, realizados a nível dos hospitais universitários. Então, a empresa, ela pode vir muito bem em determinadas regiões que você tem dificuldades de gestão do hospital. Por outro lado, a diversidade no Brasil é muito grande. E existem, no complexo dos hospitais universitários, alguns muito bem administrados. E ainda bem que o nosso se enquadra nessa categoria. E eu sei que para democratizar essa questão, o senhor criou uma comissão, né, para avaliar qual que o povo pensa, né, quais que são as dificuldades, o que viria em termos de vantagens. Como é que está essa questão? Porque nós nos direcionamos dentro do processo administrativo do hospital universitário sempre no sentido de garantir a ele aquilo que eu dizia durante o processo de discussão durante o processo eleitoral. O hospital não tem a sua identidade ainda definida. Então nós queremos garantir essa identidade no atendimento à política do Sistema Único de Saúde no Brasil, tanto na formação dos recursos que irão trabalhar, são recursos humanos, quanto também na aferição continuada da qualidade do serviço prestado. Nesse matiz aí, nessa variedade de cores que você pode identificar de A a B, inclui-se aí a empresa. Então nós temos que analisar a empresa, o que ela poderia representar num complexo hospitalar cujo objetivo é atender o interesse público, dar vazão às necessidades do Sistema Único de Saúde e garantir uma política resolutiva na atenção médica nos vários itens que nós sabemos que ela é dividida. A empresa, portanto, precisa ser muito bem entendida e equacionada. Ela não pode, de forma nenhuma, perturbar esse ambiente que nós criamos em Uberlândia há 43 anos. Então, é esse termômetro que a comissão está avaliando, esse bojo todo. Exatamente aí. E daí nós não podemos abrir mão. Nós temos hoje a questão da gestão, que já é feita pela empresa e é muito salutar que isso aconteça, que é a alocação dos recursos emanados do Ministério da Saúde, da Educação, são triados e colocados no bojo dos hospitais universitários pela empresa. Além disso, a empresa vem criando a possibilidade de que você tenha, como é que eu vou explicar isso, mas uma tomada de preços na hora da compra de vários itens que compõem a necessidade do hospital universitário. Isso é muito bom. Seria uma economia, né? Pode-se comprar mais, lógico, né? Lógico. E quem beneficia disso, os pacientes que procuram, né, o HC. E o nosso interesse é exatamente absorver aquilo que está sendo muito bem produzido dentro da empresa e, ao mesmo tempo, oferecer à empresa aquilo que nós temos de muito bom que eles não têm. Que legal. Então, esse ambiente tem sido construído, não apenas por nós, mas pela direção do hospital, que faz um trabalho exaustivo nesse sentido, sem esquecer o cumprimento do nosso plano de metas, cuja contratualização é feita com o poder público municipal. Entendi. Eu quero lembrar para o senhor que o UFO, no plural, ele foi criado para aproximar ainda mais a UFO da comunidade. Nós temos pergunta para o senhor está pronto? Estamos, vamos lá. Vamos ouvir então? Meu nome é Diego de Deus Alves, sou do curso de Ciências Biológicas do 4º período noturno e gostaria de perguntar para o reitor sobre a situação do transporte intercampus, porque eu faço matérias no Arama e no Santa Mônica e muitas das vezes a gente precisa se deslocar. Eu queria saber prazo para a implantação desse projeto, porque a gente já sabe que tem muito tempo que já fala desse transporte.
O Diego aborda um tema que nós discutimos muito no processo de indicação da nova gestão da universidade. E nós temos ali um compromisso, estudamos isso ao longo do tempo. Na última reunião do Conselho Diretor, a política que implementa o transporte intercamp foi aprovada. Então, essa política já está pronta para ser deflagrada e nós precisamos só marcar o dia necessário aí para a inauguração. Notícia boa, então, para o Diego e para os estudantes que estão resolvido. Aí precisando desse serviço. Por enquanto, nós faremos a integração do campus Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Assim que tivermos, e isso deve acontecer a partir do começo do próximo ano, a incorporação das primeiras salas de aula e centros de eventos já do Glória. Então, esse aí, logo nós teremos que expandir também o transporte até o campus do Glória. E sem esquecer o que fazer também com a moradia estudantil que está pronta para ser finalmente ocupada. Nós vamos então continuar falando de moradia estudantil, mas no próximo bloco é que agora o UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. De volta com o programa UFO no Plural, nesta que é a edição de estreia. Comigo aqui no estúdio, o reitor Elmiro Santos Rezende. Professor Elmiro, no bloco anterior, o senhor falou que a moradia estudantil está pronta. A minha pergunta é, quando os alunos efetivamente vão poder ocupá-la? Faltam duas questões. A primeira é a colocação do mobiliário em todos os apartamentos que serão destinados e outro é concluir a seleção dos primeiros moradores da moradia estudantil que está sendo conduzido aí pela PROEX. Então, isso aí é questão, acredito que logo no começo do próximo semestre letivo, nós já teremos essas condições asseguradas. Que bom que já na estreia o senhor traz para a gente tanta notícia boa, né? Durante o intervalo me passou pela cabeça uma questão que tem ocupado, está na mídia aí ultimamente. A construção do campus da UFO em Patos de Minas. Que pé que está isso, professor? Olha, a questão do campus da UFO em Patos tomou, ao longo desses 10 meses de gestão, um bom tempo de todos nós. Porque foi necessário equacionar o problema desde a costura política que foi necessária de ser feita, com a participação de N pessoas que nos apoiaram. Seria impossível nominá-los todos aqui, até por questão de memória. Foi preciso trabalhar junto com o prefeito, que sempre, durante esse tempo todo, nos auxiliou, o prefeito de Patos de Minas, o Pedro Lucas. E, a partir daí, nós conseguimos a construção de alternativas. Nós procuramos a primeira, estamos trabalhando com ela, que é verificar a possibilidade de que o primeiro terreno doado possa realmente ser utilizado pela UFO na construção de um prédio. Pelo que tudo sinaliza, vai bem, né? A questão jurídica nós não temos notícia nesse momento. Não tem acesso. Mas é possível que isso demande tempo. Quando isso ficou claro para a equipe de trabalho, nós começamos a procurar, inclusive com gestões junto ao Ministério, com gestões em Patos de Minas, com gestões no Estado, nós começamos a buscar uma nova área. E, finalmente, essa semana nós tivemos a primeira notícia realmente satisfatória. Não tem ainda confirmação por escrito, mas já houve um contato, inclusive, com o presidente da EPAMIG, e houve a doação de uma área de mais de 70 hectares, hoje, que nos permitirá, em breve,
a retomada da construção dos primeiros blocos em Patos. E essa área já é suficiente para a construção, né? Para o que se pensou, né? Sem dúvida. Ela já foi vistoriada pela nossa equipe da DIRIM, que é a Diretoria de Infraestrutura, junto com a Prefeitura de Campos. O nosso vice-reitor, o professor Eduardo, esteve no local olhando e, ok. E agora precisamos ultimar aí a documentação para que realmente possa ocorrer a posse. Espero que não tenhamos nenhum contratempo nessa etapa. Mas Patos de Minas não se resume a apenas a necessidade da construção do campus. Nós temos um compromisso e um pacto com a comunidade de Patos e região, com aquelas pessoas que acreditaram na UFO e na qualidade do ensino e para lá se dirigiram. São estudantes, são professores, técnicos administrativos, que ainda não têm as necessárias condições de trabalho para que o processo seja levado a bom termo. Então, esse foi um outro trabalho. Nós estamos já iniciando, isso será feito pela Prefeitura de Patos de Minas, a readequação de um prédio inteiro com os laboratórios de ensino, para que esses procedimentos necessários continuem a ser executados ali enquanto não temos os prédios construídos. Que legal. Aqui no Plasma a gente tem mais uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar, professor? Meu nome é Jonatas Tobias, sou da Engenharia Aeronáutica 4º período e gostaria de saber se é verdade que vai ter refeição no restaurante universitário de final de semana, que eu vi que era uma proposta sua no site. O Jonatas toca na questão, esse menino, né? Numa questão seríssima que é do restaurante universitário e que está definitivamente atrelada aí à questão da política de assistência estudantil. Nós temos dificuldades, sim. Eu não diria que a dificuldade nem está no funcionamento do final de semana. Isso acho que nós temos que fazer. É um compromisso assumido e que eu volto a dizer que nós o faremos, mas principalmente com a necessidade de readequação dos nossos restaurantes universitários. As filas são realmente muito grandes, nós tivemos uma ampliação enorme na quantidade de refeições servidas, uma demanda muito maior em função da introdução da política de cotas, em função do Enem Sisu, que aí são vários estudantes que realmente dependem da assistência estudantil e, por conseguinte, do RU, e isso aumentou muito. Nós estamos trabalhando todos os dias, mas o Jonatas pode ficar tranquilo. Assim que nós tivermos o equacionamento, e não vai demorar, com relação ao problema dos restaurantes universitários, eles funcionarão no fim de semana. Que bom. Vamos então para mais uma pergunta, acompanhe aqui. Meu nome é Marcelo Duarte, eu sou do curso de Ciências Econômicas e estou no 8º período. Eu estou concluindo meu curso agora e eu passei aqui na UFO durante todos esses 4 anos acompanhando. E eu vi que o RU cada vez mais ficava mais cheio e com filas maiores e intermináveis. Nos últimos períodos a situação tem ficado insustentável e eu gostaria de saber do reitor, porque a gente só ouve falar de projetos, de outro prédio que vai ser utilizado para a construção do RU, mas nada até agora. Quais são os projetos e quais são as ações que têm que ser tomadas? Porque a gente sabe que a fila está insustentável, que não tem como mais ficar nessa situação. O que vai ser feito? O Marcelo está lendo o pensamento do senhor, porque o senhor falou disso, das filas intermináveis, né? Na realidade, a solução definitiva para o restaurante universitário é a ampliação das áreas onde nós servimos a alimentação. E tem espaço para isso? Porque fala-se que o Umuarama e Santa Mônica não tem mais espaço para construir. Você tocou na questão chave, porque a solução Umuarama não é a mesma solução Santa Mônica. O Umuarama nós precisamos trabalhar no sentido de uma ampliação, mas ali é mais fácil fazê-lo. Aqui nós não temos espaços. Recentemente nós fizemos uma reunião e finalmente ficou definida uma área que pode ser ocupada aqui para construção.
desse prédio. Agora, o Marcelo sabe disso melhor do que nós. A construção demanda tempo, principalmente na universidade, que você tem a elaboração de todo o conjunto dos projetos. Depende de N aprovações. Depende de uma série de coisas e tal. E temos que contar com a ausência de qualquer ação jurídica de embargo. Né? E há uma solução a curto prazo para ele? Isso vem sendo discutido uma infinidade de vezes e tem que ser feito assim mesmo pela Diretoria de Assuntos Estudantis ligada à PROEX, pelo professor Leonardo. E tem que haver um entendimento com todo o corpo aí de estudantes e todas as pessoas que demandam o RU, para que a gente possa tomar a melhor iniciativa. Existem iniciativas de curto, de médio e de longo prazo. A de longo prazo que eu estou dizendo é a construção das novas áreas. Uhum. É preciso dizer também que nós já estamos planejando o RU no Campus do Glória, porque a hora que nós tivermos a mudança de alguns cursos para lá, logicamente nós teremos redução da demanda aqui. Uhum. Mas nós não podemos esperar isso, tá? Então essas ações vêm sendo tomadas. Você falou longo, agora médio e curto? Isso aí existiria a possibilidade a curto prazo, por exemplo, estabelecer-se alguns convênios e de tal maneira que os restaurantes pudessem ser utilizados nas imediações para diminuir a nossa fila aqui. Mas isso tem que ser negociado, tem que ter apreciação dos estudantes. Tem que ser aprovado no consumo, para verificar exatamente qual o melhor caminho. Isso vem sendo feito. Agora, Marcelo tem razão, não é uma solução imediata e fácil de ser feito, não. Professor Elmiro, tem ainda mais perguntas, só que antes nós vamos para um breve intervalo, voltamos em instante, não saia daí. De volta com o programa UFO no Plural, para este que é o terceiro e último bloco da edição de estreia. O convidado de hoje, professor Elmiro Santos Rezende. Eu quero voltar já com mais uma participação popular aqui no Plasma. Vamos acompanhar então. Em função das cotas e desse aumento de demanda para assistência estudantil, eu gostaria de saber se a UFO pretende destinar recursos próprios, além do PNAES, exclusivamente para assistência estudantil, que hoje são insuficientes. Essa questão é um problema que aflige a Universidade Brasileira nesse momento. As modificações introduzidas na política de cotas, na questão do Enem-Sisu, introduziu uma necessidade maior dentro da assistência estudantil. E a maioria das universidades, por volta do mês de outubro, já não poderá dispor dessas questões relacionadas ao pagamento, ao recurso necessário ao pagamento dessas bolsas. Não se preocupe, na realidade, nós estamos tomando providências já há alguns meses com a nossa diretoria de assuntos estudantis, todo o pessoal da PROEX, já protocolamos documentos no Ministério da Educação, a própria Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a nossa ANDIFES, vem tomando medidas nesse sentido e nos próximos dias nós teremos uma reunião específica sobre isso. É preciso que haja uma alocação de maiores recursos para que não tenhamos nenhuma interrupção, nenhum atropelo. Essa preocupação é do nosso cotidiano. Já há muitos dias, a nossa pró-reitora, professora Dalva, vem tocando no assunto e estamos em contato com Brasília. Agora, a possibilidade da gente utilizar recursos próprios para a cobertura das ações de bolsa, pagamento de bolsa, nesse momento se torna um pouco difícil, na medida em que há um certo contingenciamento ainda não resolvido dentro do próprio Ministério. É uma possibilidade colocada no horizonte, mas nesse momento nós precisamos analisar em detalhe, porque isso poderia prejudicar outras ações também da universidade. Fiquem tranquilos, nós estamos equacionando o problema junto do Ministério,
há uma sensibilidade muito grande do Ministério com relação a isso, há uma dificuldade momentânea. Mas eu acredito que será público, quero crer que o público ele vai compreender, vez que essa é uma situação nova, né? Quer dizer, criou-se novas políticas e, por isso, um espaço para ajuste. Nosso tempo está quase acabando, mas antes eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador, porque a tecnologia ela tem se tornado um item básico em qualquer área, inclusive no meio acadêmico. Qual que é a sua estratégia de TI aqui para a Universidade Federal de Uberlândia? Nós dissemos ao longo do processo de discussão sobre a UFO que algumas áreas eram consideradas por nós como prioritárias e vitais. Uma delas é o setor de TI. Toda uma reformulação vem sendo discutida há muitos anos. E juntamente com a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, nós estamos já anunciando para muito breve uma via de comunicação na ordem de 1 giga, que nos ligará finalmente à questão de Uberaba e as demais universidades por aí afora. Interiormente à UFO, nós estamos trabalhando no nosso grande data center. Nós precisamos ter 2 unidades, uma colocada aqui, por exemplo, no Santa Mônica ou no Moarama, e outra colocada em outro ponto, talvez no Glória, não temos essa definição ainda, mas que sejam estruturas que, se falhar uma, você tem outra. E também tem uma coisa, nós não podemos depender de uma única via de saída e de recebimento de dados. Nós vamos ter um sistema redundante para que, se falhar para um lado, a gente vá para o outro. E outra questão importante é a verificação de todos os nossos blocos para que todos possam ter acesso em todos eles. E nós não podemos esquecer da nossa comunidade no exterior. Nós, cada vez mais, mandando aluno para fora, nós estamos mandando aluno para fora, queremos receber cada vez mais. Né? Então, essa política de internacionalização tem que contemplar esse aspecto para que hoje, nesse momento que nós vivemos, a política de tecnologia da informação permita esse amplo debate com todos os segmentos. Isso é fundamental para a pesquisa, é fundamental para o ensino e para a extensão. Professor Elmiro, que pena. O bate-papo está tão gostoso, mas o nosso tempo acabou. Como ficou ainda muita coisa por dizer, já fica o convite. Se for para trazer notícias boas como o senhor trouxe hoje, já está convidado para voltar numa próxima oportunidade. Muito obrigada, tá? Obrigado, Finé. Obrigado a todos os nossos telespectadores. O programa UFO no Plural, edição de estreia, termina agora. Eu quero agradecer de forma muito especial você que está em casa pela preferência. Quer dar palpite, fazer sugestões ou críticas? Mande um e-mail para cá, o endereço aparece aí no rodapé do seu vídeo. Lembrando, na próxima segunda-feira nós temos um encontro marcado na Rádio 107,5 Universitária FM às 7h30 da manhã. E aqui, pela TV Universitária às 10 da noite. É claro, eu vou esperar você. Até lá!